Se você quer ter um pouco mais de controle sobre essa coisa que é tão falada hoje em dia, da busca incessante do prazer, dessa busca que está presente principalmente hoje nas redes sociais, nas mídias sociais, esse prazer que acaba sendo muito raso, muito superficial e você acaba indo em busca de mais, mais e mais e você acaba sendo escravo do seu celular. Fica até o final deste vídeo que eu vou te dar dicas de como você ter mais domínio sobre si mesmo. Eu sou Ângelo Roberto Quadros, sou psicanalista e quero te ajudar a te compreender um pouco melhor. Para que a gente possa se compreender nessa questão, dessa busca incessante do prazer, eu quero trazer um tema aqui da psicanálise. Tá? Freud, ele nos traz aquilo que os psicanalistas conhecem muito bem, a chamada segunda tópica, em que ele faz ali uma distinção no aparelho psíquico, faz uma classificação, uma distinção, enfim, de 3 instâncias, que talvez você já tenha visto falar. Se não ouviu falar, preste atenção agora, que é o id, o ego e o superego. Na nossa psique existe esse chamado id. O id é uma coisa muito primitiva que já está conosco desde o nascimento. O id, ele busca a satisfação de todos os prazeres. Se nós estamos falando em cessar essa busca incessante, né, dos prazeres, a gente já tem por aqui uma pista. O id, ele quer a satisfação dos seus desejos, ele não tem freios, ele não tem moral, ele não tem princípio nenhum. Ele só quer satisfazer a sua necessidade de prazer. E ele quer se livrar do desconforto ou do desprazer. Nós temos uma outra instância que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que é a chamada superego. O superego é a internalização de normas, princípios, leis, é aquilo que acaba dando um freio ao id. Você não pode tudo o que você quer. O mundo não é assim, a realidade não é assim, você tem que ter alguns controles. Então, todos esses conceitos que a gente tem de ética e de moral, entenda-se ética como aqueles valores humanos universais que existiram sempre em qualquer lugar, e moral, aqueles valores que mudam com o tempo. Ao contrário da ética, aquilo que era errado há 500 anos atrás continua sendo errado até hoje. Matar alguém, estupro, roubo e por aí afora. E já a moral, ela muda com o tempo. O que era imoral há 50 anos atrás pode ter mudado e não ser mais imoral hoje. Então esses valores, eles põem um freio no id. Diz, não é tudo conforme tu quer. Você tem que respeitar normas e por aí afora. E no meio desses dois está aquele sujeito chamado o ego. E o ego, ele tem essa função de mediar os desejos do id com a realidade. O ego, traduzido do alemão, que é o eu, é essa parte de nós que a gente pensa, que a gente tenta, então, seguindo os princípios do superego, a gente tenta dar um freio ao id. O ego, ele faz a intermediação, então, com a realidade, ele lida mais com a realidade. O id não quer saber da realidade. O superego trata muito das coisas internalizadas. Tem que haver um meio termo aí. Mas como eu falei antes, que a gente tem que prestar atenção nessa coisa do id, de querer se satisfazer de todas as formas, a gente tem que ter a ideia de que se aí está essa questão, que hoje em dia está muito visível, que nós buscamos o prazer a todo custo, a qualquer momento,
eu não quero sofrer com nada, eu não quero ter um desconforto de nada, e aí nós desbancamos para esses vícios, drogas, jogos, por aí afora, aqueles prazeres que a gente não tem mais domínio muitas vezes sobre nós mesmos, e o prazer pequeno da vida diária, como essa questão das redes sociais. Pois bem, essa questão do celular, a gente pode muito bem começar a tratar de uma maneira bem simples. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, compartilhe, assine o nosso canal, para que a gente possa sempre estar trazendo novos conteúdos que sejam do seu interesse. Partindo então dessa questão, desse ponto de vista, de que existe essa distância, nós temos que pegar então essa nossa parte, o ego, e começar a fazer então, de uma maneira um pouco mais racional, o id, lembrando bem, o id ele é inconsciente. Ele não é racional. A gente precisa então fazer com que o ego, essa parte que pensa, veja a questão essas questões a gente veja essa questão do lucro, do ganho, benefício, se existe algum ganho nisso, o que é melhor para mim, e a gente começar então a lidar com uma coisa que o ego acaba cedendo aos poucos. Nessa questão do desconforto, ou seja, eu quero prazer, eu quero sentir conforto, e essa questão do desconforto ou do desprazer, se eu tentar ser radical nisso, não vai funcionar. Por isso que aquelas resoluções famosas de final de ano, essas resoluções que são absolutas, que elas são de a partir de hoje, eu não faço mais isso, ou de agora em diante, ou eu decidi e acabou, são muito difíceis de serem levadas adiante. Porque o id, ele vai querer nos puxar de novo para o seu campo, para o seu mundo de prazer. Mas tem uma coisa que a gente consegue lidar com o id, fazer com que ele aceite uma coisa. Radicalismo, nem pensar. O que acontece é que o id, ele tolera uma certa dose de desprazer. Então, o que eu quero é que você, a partir de hoje, adote uma dose diária de desprazer. Uma pequena dose diária. Em qualquer campo que seja, em qualquer área que seja. Nessa questão prazer e desprazer, a gente quer o equilíbrio. Quando um sobrepõe ao outro, a outra parte está perdendo terreno. A partir do momento que eu começo a recuperar esse terreno, a outra parte então começa a ceder ali. O que eu quero dizer é que uma dose diária de desprazer, porque isso é aceito pelo id. Ele tolera uma certa dose. Então, em vez de você vir com o radicalismo, hoje eu só vou olhar no meu celular na hora X, tipo 11 horas da manhã, ou eu olho no início da tarde, depois só às 18, isso é muito radical. Isso o id não tolera. A gente consegue trabalhar essa questão se acostumando aos poucos com este desprazer. Tudo aquilo que nos é desconhecido, que a gente não está acostumado, gera um desprazer, faz com que o cérebro tente compreender o que está acontecendo. Quanto mais acostumado com uma coisa o cérebro tiver, mais tranquilo ele vai estar. E aí ele vai tolerando mais e mais. Pense no exemplo quando você inicia um trabalho novo, um emprego novo. Como aquilo te incomoda, você vive atento, você vive ligado, e com o passar do tempo você vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando. É claro que depois acontecem outras coisas que você pode odiar o seu trabalho. Mas pense que o cérebro ele quer voltar sempre para as coisas que são conhecidas. Por isso a famosa rotina. Por isso que a gente entra no piloto automático.
Por isso que a gente acaba fazendo as coisas sem nem se dar por conta, porque existe uma economia do cérebro, é uma economia de energia. Então eu quero que, partindo desse princípio lá, dessa questão do id, dessa questão do se acostumar, eu quero que você comece então, aos poucos, ir tomando domínio sobre aquilo que você quer, que é ter um controle maior, não ser mais um escravo de todas as notificações do celular. E para isso eu te convido que você simplesmente suspenda todas as notificações do seu celular apenas 30 minutos do seu dia. Você vai escolher e vai dizer, não, eu consigo sobreviver meia hora sem celular, sem as notificações do celular. E eu vou, se desafie e fique sem celular por 30 minutos durante uma semana. Não tente fazer mais, porque aí existe uma armadilha aí. Se você tentar ir demais, você não vai conseguir. É como quem entra para a academia e é para correr 15 minutos. Não, mas eu consigo correr meia hora. E dali a 3 meses não vai mais na academia. O princípio é o mesmo. Você tem que se submeter a uma dose tolerável de desprazer. Então faça isso com o seu celular. 30 minutos, sem notificações, sem olhar esse celular, durante uma semana. E na próxima semana? Na próxima semana, você vai aumentar apenas mais 15 minutos. Ou seja, 45 minutos. Você vai ver que você já sobreviveu, não aconteceu nenhuma tragédia. Você vai ter um desconforto, que isso é muito importante você ter a noção, que você vai sentir um despuxo, mas eu podia, não, mas não ceda ao desconforto. E na outra semana você então vai fazer 45 minutos. E depois de uma semana você faz 1 hora. E assim até que você vai chegar a um momento em que você vai dizer, você viu que você sobreviveu, você aumentou essa tolerância ao desconforto. Você vai aumentando essa tolerância e você chega um momento e você diz, olha, eu só vou olhar uma vez de manhã, no início da tarde e no final do dia. Claro, é evidente, respeitadas as questões se você trabalha de fato com o celular. Mas não é essa a questão. O que a gente está trazendo aqui é a pessoa comum, que mesmo estando trabalhando em uma outra coisa e não dependa do celular, está constantemente olhando para o celular. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, novamente, se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que sempre a gente consiga estar trazendo aqui para você um conteúdo que seja do seu interesse.